Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre como a oposição tá, de certo modo, sufocando o governo em relação a convites exagerados a membros do governo Lula e que basicamente tem como função impedir que pessoas ligadas ao governo trabalhem. Ontem, por exemplo, a gente teve 5 ministros simultaneamente, praticamente, participando de comissões do Congresso Nacional, basicamente para ouvir um monte de baboseira por parte da oposição ligada à extrema-direita bolsonarista, enquanto o país precisa, nesse momento, voltar a crescer, voltar a se organizar e voltar a ser um país. Eu quero falar aqui para você sobre algumas coisas, porque tem me chamado muita atenção a maneira ali, inclusive, que tem falhado o Padilha na articulação política, porque não está sendo difícil montar um convite ou uma abertura de CPI para a oposição contra o governo Lula, e a gente precisa debater isso aqui, porque a CPI em específico do MST, para mim, tem como foco principal um detalhe muito importante. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro do canal, apoiador, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá passando aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. De antemão, já peço desculpas a vocês pela ausência de conteúdo na data de ontem. Eu não consegui fazer nem a live na Folha Democrata 1 hora e nem a live aqui e nem os vídeos aqui do canal. Meu computador teve um problema ontem, precisou ser formatado e como tem muito programa, tive de atualizar os programas, então por isso a gente não teve vídeo aqui ontem. Mas eu tenho uma preocupação que eu preciso externar para vocês, tá? A gente tá vendo aí que a oposição ligada ao governo Bolsonaro ainda, que apesar de não ter mais mandato o Bolsonaro, tem vários membros ainda simpatizantes dentro do Congresso Nacional, tem feito de tudo para atrapalhar o andamento do governo Lula. A gente tá vendo que o Lula tá fechando várias parcerias econômicas com vários países, fechando ali relações internacionais, voltando a ter o protagonismo no cenário internacional, inclusive no cenário da diplomacia, mas como muita gente já percebeu, o trabalho da oposição é atrapalhar qualquer coisa que tenha o nome do governo em cima. Esse papinho de que a oposição critica aquilo que eles acham que deve criticar é só da boca pra fora. Na prática, o que a gente tem conseguido ver diariamente é que o trabalho, entre aspas, feito pela oposição ao governo Lula é basicamente para atrapalhar qualquer coisa que possa melhorar a sua vida, a minha vida, dos outros brasileiros que estão aqui. A gente viu eles reclamando, por exemplo, do retorno do Minha Casa Minha Vida, estamos vendo eles reclamando, por exemplo, também do Mais Médico, estamos vendo eles reclamando também da redução do preço dos combustíveis, porque isso vai gerar, evidentemente, uma queda até nos alimentos, porque no nosso país a malha viária é o que transporta tudo de cima para baixo. Então, se você tem uma redução no preço dos combustíveis, é automático que isso reflita também no preço final de vários produtos, além de alguns grupos, como os grupos ligados, por exemplo, a aplicativos que muitos tinham uma resistência ao Lula. A partir do momento que a gente tem essa situação aí da redução do preço dos combustíveis, começa a se olhar de uma maneira diferente. E me chamou muita atenção isso aqui ontem, ó. Eu tirei até um print da tela na hora, porque só ontem a gente teve 5 ministros do governo Lula participando de comissões diferentes dentro do Congresso Nacional. O motivo dessas comissões, nada com coisa nenhuma. Eu tirei um print aqui para mostrar para vocês, ó, porque eu fiquei extremamente chocado. Olha o print aqui, ó. Silvio Almeida, Paulo Pimenta, ministro do GSI. Pela manhã a gente teve também a Marina Silva e teve outro ministro que me falha a memória agora também, que é ligado ao governo Lula e que basicamente foi pro Congresso Nacional a convite para ouvir baboseiras, que é o que se tem ido ouvir sempre. E aí se vai lá o Kim Kataguiri, por exemplo, ele leva o celular, grava um vídeo. Aí vai o deputado Abílio, que é aquele, inclusive, que teve os direitos políticos cassados, o mandato de vereador cassado na cidade dele, aí grava vídeo. É basicamente para tentar criar uma narrativa nas redes sociais. Por conta disso, eu já vou adiantar também para vocês aqui que a Folha Democrata não irá transmitir mais a CPI do MST. O motivo? Não se tem interesse em investigar nada. O que está acontecendo na CPI do MST é basicamente a criminalização de um movimento social agrário que é legal, tem respaldo inclusive dentro da Constituição. Eu digo isso porque o meu trabalho de especialização em ciência política teve como fundo o MST, falando inclusive do assentamento aqui do Quissamã, em Sergipe, inclusive o assentamento que o deputado João Daniel, que está participando da CPI do MST lá em Brasília, que é daqui de Sergipe,
tem uma relação também direta com a questão do que aconteceu no Quissamã. A vereadora Sônia Meira, aqui também do PSOL Aracaju, que participou de alguns programas de educação implementados lá no Quissamã. E o objetivo dessa CPI não é dar espaço para discussão sobre a pauta relacionada à reforma agrária, que é um direito do trabalhador e que remonta à antiguidade. Basta lembrar do Tibério Graco e do Caio Graco, dois membros do Tribuno da Plebe na Roma Antiga, que já falavam sobre reforma agrária. Então não se tem como objetivo investigar nada, o que se tem como objetivo é criminalizar o movimento social agrário. Tanto que quando você olha claramente ali a mesa formada ali, inclusive a do censurador Tenente Coronel Zuco, que é dois apontados ali pelo STF como, quem sabe, um suposto envolvido em protestos depois do dia 30 de outubro do ano passado, protestos antidemocráticos, e também apontado como possível financiador do que aconteceu no dia 8 de janeiro com a invasão da Praça dos Três Poderes e dos Três Poderes da República também. Então eu acho que está tendo uma falha de comunicação do governo, isso é evidente. O Janones até questionou ontem isso mais uma vez, a gente tem feito alguns questionamentos aqui em relação à comunicação do governo, tá muito ruim. O Paulo Pimenta sabe o respeito que eu tenho por ele, a consideração que eu tenho por ele, mas não dá pra se calar em relação a isso. Eu tenho falado isso publicamente em diversas oportunidades e continua ruim. E por que eu decidi não transmitir mais a CPI do MST? Porque o objetivo é criar material pra disseminar nas redes sociais ali que os bolsonaristas querem. E você tem uma CPI que tem 54 inscritos, até onde eu sei. 40 ligados ao agronegócio, 14 ligados à oposição, ao governo Lula, né, à base do governo. Então já se tem um objetivo claro ali. Não se tem apresentado provas, é basicamente opinião em cima de opinião, um monte de balela, a Carolina de Tony falando baboseira, o delegado Éder Mauro, que inclusive eu vou até recomendar pra você, Éder Mauro, procura aí um indivíduo que trabalha com prótese capilar melhor, porque a sua peruca aí, a sua prótese não tá ficando muito boa não, tá? Você ganha muito bem pra poder ter uma prótese tão ruim. Eu nem sei se você é careca ou não, mas aparentemente é, porque a peruca entra na sua cabeça, fica meio evidente. Mas enfim, então o governo precisa tomar cuidado. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu acho que o Padilha tá sendo muito fraco também na articulação política. Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Pra se abrir uma CPI, gente, precisa-se apenas de 1/3 dos votos, né? Ou seja, você pega ali o Congresso Nacional, divide o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, você pega e divide por 3, e pega o Senado Federal e divide por 3, né? Você divide a Câmara por 3 e o Senado por 3. Aí você pega aqui, ó, 513 deputados federais, certo? Você pega aqui 513 deputados federais e divide por 3. Aqui, ó, dividido por 3. Quanto é que vai dar isso, Carlitos? 171 votos. Ou seja, para abrir uma CPI contra o governo Lula, só precisa de 171 votos na Câmara dos Deputados. Isso para uma CPI na Câmara dos Deputados. Carlito, mas é muito voto, não é não? Não, porque só o PL, com a saída do Delto Dallagnol, o Dallagnol perdeu o mandato, vocês lembram disso? Quem assume o mandato do Dallagnol é um deputado do PL. Então o PL, o partido do Jair Messias Bolsonaro, passa a ter 100 parlamentares com mandato de deputado federal. Fora alguns do Republicano, fora alguns do União Brasil, que apesar de estar na base do governo com ministérios, não tem sido fiel ao governo Lula. Fora alguns do PP também, do Novo. Então, para abrir CPI dentro do Congresso Nacional não é difícil. E isso está paralisando o governo. Quando você vai para o Senado, são 81 senadores, tá? Você divide aqui os 81 por 3 também, que vai dar aqui 81 dividido por 3, 27 senadores aqui. São o suficiente para a abertura de CPI lá no Senado Federal. E só o PL, que é o partido do Jair Messias Bolsonaro, tem aproximadamente 14 senadores, a possibilidade inclusive de ir para 15 senadores para poder ter mandato lá no Senado Federal, e também não é difícil abrir lá uma CPI contra o governo. Então assim, o governo precisa se articular melhor. Eu decidi que não vou transmitir mais a CPI do MST, porque tá claro que não tem objetivo de entender o que tá acontecendo, mas sim de criminalizar o movimento. Também tá claro que o objetivo é dar mais visibilidade ao Ricardo Salles, que é pré-candidato a prefeito de São Paulo, e quem acompanha vê que o Zuco fica censurando a Samia Bonfim o tempo inteiro, fica dando questão de ordem para quem ele quer, inclusive ignorando o regimento interno da própria casa. A gente vê que o Ricardo Salles passa o tempo inteiro no celular e ele é o relator. Ele é o relator da CPI, ele passa o tempo inteiro no celular, conversando no celular, no telefone, com o celular no ouvido, mandando mensagem.
O primeiro vice-presidente, o primeiro da CPI é o Kim Kataguiri. Então não tem um objetivo claro aí de entender o que aconteceu. Lembrem vocês que o primeiro presidente, talvez, que tenha encarado essa questão da reforma agrária de uma forma a preocupar esse grupão aí, né, no passado, foi o próprio João Goulart. E o que aconteceu com o João Goulart? Foi golpeado, porque falava, inclusive um dos discursos dele inflamado, fala sobre a reforma agrária. Então reflitam sobre isso, se vocês acompanham nosso trabalho aqui. Não vamos ficar vivendo o mundo da imaginação dizendo que tá tudo perfeito, não, que não tá. O Congresso Nacional é de direita e a maioria de direita bolsonarista. O Arthur Lira está usando o seu poder de barganha para tentar pressionar o governo para ceder tudo aquilo que ele quer. E claro que o governo vai ter de fazer concessões, porque isso faz parte da articulação política e do modelo político que o Brasil tem, mas isso serve de alerta para que a gente aprenda a votar não só em presidente da República, não só em governador de estado, mas votar em deputado federal, votar em senador da República. Porque o cenário não tá essa maravilha como muita gente está imaginando, não. O que muita gente não consegue perceber é a força que o Lula tem na articulação política. O Padilha, com todo o respeito ao Padilha também, tá fracassando, na minha opinião, miseravelmente em alguns pontos básicos, tá? Porque quando você dá secretarias, você dá ministérios para partidos, é porque você espera contar com aqueles partidos. E o União Brasil, por exemplo, não tem mostrado essa suposta fidelidade que seria ali o motivo dos ministérios que estão na mão do União Brasil. Então reflitam sobre isso, tá? Não deem audiência para a CPI do MST. A gente vai, inclusive, fazer corte. O que é que a gente vai mostrar da CPI do MST? Cortes da esquerda ou cortes da base do governo que sejam coerentes e que tenham sentido ali pra gente poder rebater as narrativas da extrema-direita. Não vamos ficar mais dando espaço pra narrativa deles, porque muita gente que é desconhecida ali e que tá basicamente atrás do que eles chamam de lacrar com essa CPI, tem conseguido audiência porque muita gente acha que se retransmitir esse trabalho vai ser informativo, mas no primeiro dia da retransmissão já percebi que não tem nada de informativo, ao contrário, o que você tem muito ali é desinformação. Reflitam sobre isso, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.